O que é o sonho americano? É uma ideia que foi vendida pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, certo? Que era um momento de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, de que os Estados Unidos é o local perfeito para você conseguir ter aquele padrão de vida que todo mundo deveria ter. Qual que é o padrão de vida que todo mundo deveria ter? O padrão onde você tem uma casa, onde você tem um carro, onde você tem um bom emprego, onde seu poder de compra é legal, você vai no mercadinho, nada é caro, certo? E você consegue dar dignidade para você, sua esposa, sua família, enfim, para quem você ama. Então, esse sonho americano foi vendido durante muito tempo assim. Só que foi vendido tanto que os Estados Unidos se tornou um local de muitos países. Não é mais um local único como era antigamente. E por que eu falo assim como era antigamente? Aqui no Brasil, ou seja, aliás, aí no Brasil, a gente tem uma dificuldade de entender um pouco isso, porque isso foi tirado da gente à força. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles basicamente acabaram com o que existia do povo brasileiro. O povo brasileiro naquela época até então eram os indígenas, certo? Então, os indígenas foram acabando e foram ficando só o povo português e aqueles que se trouxeram, como por exemplo os escravizados. E aí então o Brasil foi sendo construído longe daquilo que era sua originalidade. E além disso, para piorar a situação, quando a gente conseguiu a independência, ela meio que foi dada pelos portugueses e para continuar na mão dos portugueses. A gente teve a independência que foi pedida por Dom Pedro, que era um cara português. Então quando ele pediu isso, na época ele virou o rei do Brasil. Um português falou, não, o Brasil não pode mais ser colônia de Portugal, e virou o rei do Brasil. Então continuando a mandar no Brasil. Com isso, a gente não teve aquele orgulho de, olha, agora somos um povo unido, independente da nossa história, independente das nossas origens, independente se a gente começou com desgraça e tudo mais, a gente agora é um povo unido porque a gente conseguiu vencer uma guerra. Então o Brasil não tem essa sensação de união, a sensação de vitória que, por exemplo, o americano tem, que, por exemplo, sei lá, o francês tem, e algumas colônias ao redor do mundo também tiveram. Então, a gente não tem aquele patriotismo que muita gente tem. Quando que o Brasil chegou perto disso? Lá na época da Guerra do Paraguai. Naquela época, o Brasil se envolveu, de fato, no conflito. E aí, nesse conflito, a gente teve ali um exército que voltou mais patriota, e inclusive foi nessa época, não coincidentemente, que logo depois o Brasil deixa de ser um império, vira uma república, certo? Que é a proclamação da república, e também vem o fim da escravidão. Porque como o Brasil não tinha um exército para poder ir para essa guerra, ele teve que montar as pressas, misturando a guarda real que existia, junto com os escravizados. Então ali, até os escravizados conseguiram também tirar algum benefício indireto por conta disso, acelerando o processo de fim da escravidão no Brasil, certo? Por conta desse sentimento patriota que a gente hoje não tem mais, que a gente não carrega com a gente.